Olá, alunos, sejam bem-vindos à correção da semana 3, né? Vocês são do segundo ano. Nós vamos trabalhar aqui, né, a questão aqui na semana 3 de temperatura e calor. Então, vamos aqui trabalhar algumas questões envolvendo esses conceitos, né? Antes de mais nada, né, batendo na tecla e explicando novamente. Calor e temperatura são grandezas distintas, né? Não significam a mesma coisa. Elas podem estar intrinsecamente ligadas, mas o conceito de cada um, né, são diferentes. Então vamos lá. Considerando o material apresentado e, se necessário, faça uma breve pesquisa e descreva com suas palavras os conceitos de calor e temperatura e quais suas unidades de medida. Quando ele fala material apresentado, é um material hipotético qualquer, né? Então, o conceito de calor, gente, a gente tem que entender que calor é uma energia em trânsito, tá? Vocês escrevem isso. Calor é uma energia em trânsito. Não precisa colocar mais nada, não. Só isso. Calor, energia em trânsito. Ok? Somente isso. Tá? Não precisamos ficar inventando muita firula, não. Só isso. E qual que é a sua unidade de medida, né, gente? No sistema internacional, se eu trabalhar no SI, unidade de calor como é a energia vai ser o joule, tá? Vai ser o joule, tá? Mas a gente pode ver aí falar em calorias, né? Quilocalorias e aí vai. Mas no sistema internacional, né, o correto é dizer que é em joule, é isso aqui, ó. Tudo bem? E temperatura? O que é temperatura? Vou escrever temperatura aqui em cima. Temperatura é o que? É o grau de agitação das partículas ou moléculas. Agitação das partículas. É o grau de agitação das partículas, tá bom? E o que tem a ver isso, né, gente? Quando as partículas, né, sofrem, né, elevação da temperatura deles, né, o que acontece? Ficam mais agitadas. Então, quanto mais você agita essas partículas, elas vão se movimentar, vão se chocar entre si, e isso vai provocar o quê? Um aumento da temperatura. Então, quanto maior a agitação das partículas ou moléculas, né, tanto faz, maior vai ser a temperatura. Cessou a movimentação, a agitação vai diminuindo, então a temperatura vai caindo. Então, vocês têm que trabalhar nesse sentido, nesse conceito, ok? Agora, vamos aqui explicar, né, esquecendo de falar qual é a unidade de medida de temperatura, gente. No sistema internacional, novamente dizendo, né, nós trabalhamos com temperatura em Kelvin, ok? Existem outras escalas, né? Nós trabalhamos no nosso senso comum, no nosso dia a dia, com a escala Celsius, né? Os americanos e os ingleses trabalham com a escala Fahrenheit. Mas, né, cientificamente falando, e no sistema internacional, né, a unidade de medida trabalhada de temperatura é o Kelvin, tá? Que se escreve assim, ó, Kelvin. Tá? Não existe grau Kelvin, não, tá? É somente Kelvin. Ok. Voltando agora, né, calor específico de uma substância indica o valor de... É isso que a gente vai ver. O que é o calor específico? O que ele indica? Tá? Gente, vamos analisar, né, item por item. Do ponto de ebulição ao nível do mar, isso que é analisado, o calor específico, não tem nada a ver, né? Do ponto de ebulição ao nível do mar, né, a gente está analisando outros contextos, né, propriedades de evaporação da substância, mas não é o seu calor específico. A temperatura de um corpo feito com essa substância também não tem nada a ver. Quantidade de calor necessário para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de substância, essa é a correta, né? Então, é a quantidade de calor necessária para fazer que elevar a temperatura desse material, né? De qualquer substância que seja. Então, o calor específico, por isso que eu tenho esse nome, né? Específico, né? Específico daquela substância que está fazendo, né, esta análise. Então, o correto aqui seria C de casa. A
gente já pode marcar aqui, ó, C de casa. Ok. 3. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Tá? É a energia que se transmite de um corpo para outro em virtude de uma diferença de temperatura? Bom, mais ou menos, né? Vamos analisando as outras. Há uma grandeza associada ao grau de agitação de partículas que compõem o corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura. Quanto mais agitado, maior vai ser a sua temperatura. Né? É totalmente o oposto que está escrito aqui. Energia térmica e trânsito, essa está errada, né? Essa não é a definição de temperatura. É uma forma de calor? Também não é, né? Calor é uma coisa, temperatura é outra. É uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Então a gente pode observar que a gente pode ficar balançado entre a A e a E. Mas a gente tem que entender que ele fala aqui, a temperatura é energia. Não. A temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas. Então, é isso aqui que está errado na letra A. Ok? Então, tome muito cuidado, né? A energia é uma forma de calor, né? Não é a temperatura. A temperatura é uma grandeza. É um grau de agitação das partículas. Né? Se for analisar a questão da energia, aí eu vou estar analisando outro processo, né? Seria o que? É a energia cinética. Okay? Aí sim existe o termo energia cinética. Uma temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação. Ok? E quanto maior agitada as partículas ou moléculas, né, maior será a sua temperatura. Então a gente pode marcar aqui é de escola. Tranquilamente. 4. Assinale a alternativa que define corretamente o calor. Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema? É uma forma de energia contida nos sistemas? Nenhum dos dois estão corretos, né? É uma energia em trânsito de um sistema para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Corretíssimo. O calor, sim, é uma energia em trânsito, né? Diferente da temperatura, que é o grau de agitação das partículas. Então, a gente tem que entender isso para a gente conceituar de melhor forma, né? Esses pontos importantes da física. Então, gente, fiquem muito atentos a esses detalhes. Então, a opção correta aqui, né, seria C de casa. Vamos marcar aqui. Enem, a questão do Enem de 2000, tá? Quando o Enem trabalhava muito questões contextualizadas, né? Não era tão focada assim no vestibular, né? É uma coisa assim mais, como se diz, interpretativa, conceitual, eu acho que muito mais bem elaborada. Hoje o Enem está ficando muito aquele vestibularzão, né? Antigão que está voltando. Bom, há várias críticas nesse sentido, mas não vou ficar nesse mérito aqui não. Mas é uma questão interessante, nós vamos ler aqui e discutir, né, essas questões de energia de aquecimento solar, né, e fotovoltaico. É uma oportunidade até que eu tenho para falar com vocês, né, das tendências dessas novas tecnologias que estão surgindo. E que o país que dominar essas formas de energia, desenvolver essas aplicações dessa forma de energia, estará muito à frente, né, de outros, né, em relação a custear, né, manter e diversificar sua matriz energética, tá bom? Então, bom, é interessante discutirmos isso aqui. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui agora. Enem 2000. O resultado da conversão direta da energia solar, tá? Uma energia térmica, tá? Uma coisa que ele esqueceu de falar aqui. Interessante eu destacar aqui, ó. Térmica, energia térmica solar. É uma das várias formas de energia alternativa que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água, né? A água circula conforme mostra o esquema abaixo. Tá, gente? O que nada mais é, né? O que está falando? Então, aqui no fundo, né, é pintado de preto e tem uma placa de vidro por cima. Então, aqui vai funcionar tipo uma estufa, né? Os raios solares penetram, né? Essa parte escura absorve toda a radiação térmica, né, da luz solar. Isso retém o calor ali de certa forma, né? É como uma estufa mesmo, né? Um exemplo que eu posso explicar para vocês entenderem melhor, né, é com um carro, né? A gente fecha tudo, né? Deixa os vidros tudo fechado, bonitinho, e sai, vai fazer as compras da gente, passa aí 2, 3 horas, e o dia está ensolarado, né? Aquele calorzão, aquele monarço, né?
que a gente fala, aí a gente volta, depois que a gente efetuou a compra. Né? E seu carro, né, para variar, né, para avacalhar a vida da gente mais um pouquinho, né, igualzinho o meu, não tem ar-condicionado. E a gente abre o carro, a primeira sensação que a gente tem, né, sufocante, aquele calor insuportável que vem até a gente. O que aconteceu ali no seu carro, né, gente? Seu carro tem um vidro, né, os raios solares penetraram ali, né, aquelas partes, né, do painel, que são partes mais escuras, principalmente, absorvem aquela radiação, né? Um pouco daquela radiação térmica fica contida ali dentro do seu carro e não volta. Então, o seu carro funciona igualzinho um efeito estufa, entendeu? Retém calor ali. É o que acontece aqui, né? Nesses coletores solares aqui, tá bom? É o mesmo raciocínio, tá bom? E isso, né, devido às tubulações estarem aqui, né, dentro desses coletores, né? O que acontece? A água, né, ela vai sendo aquecida, tá bom? E isso a gente vai entender como é que funciona, né? A água, quando ela aquece, né, suas moléculas ficam mais espaçadas, e sua densidade diminui. Então, a água aquecida, ela fica circulando, né, mais por cima e ela é coletada, né? Então, você consegue fazer um sistema que você, lá dentro do seu banheiro, né, você tem a dosagem da água quente e a dosagem da água fria. É como se fosse uma serpentina, né? Quem é das antigas aí, já viu os avós que utilizam isso, sabe como é que funciona aí, né? Aquelas serpentinas, né, que utilizam, né, o forno a lenha, né? Funciona dessa forma. Então, lá no chuveiro é o mesmo sistema. Você vai ter o sistema para dosar, né, a água, vai ter a água fria e a água quente. Lá vai ser dessa forma. Então, as tubulações são separadas e chegam ao eixo comum, igualzinho está aqui, ó, demonstrando aqui. Ok? Reservatório de água fria e vai até, né, água quente para o consumo, né, nosso. Bom, feito isso, o que eu estou querendo explicar? Essa é uma forma de energia térmica, que é o aquecedor solar. Nós temos outras formas de energia solar, que é a energia fotovoltaica, que ali é um processo mais sofisticado, mais elaborado, né, que vocês, além de, você pode aproveitar tudo na sua casa, que ele vai gerar energia elétrica. E hoje em dia o mercado de energia fotovoltaica no Brasil está crescendo, tá? Existe aí uma pessoa que tem condições financeiras de estar colocando energia fotovoltaica na sua casa. Se ele tem um excedente de energia, ele pode até vender para a concessionária. Ele ganha dinheiro com isso. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas a pessoa ganha dinheiro com isso. Tá? É lógico que poderia estar uma coisa assim mais avançada, né? Mais subsidiada à população. Mas infelizmente ainda, né, nossos governantes, nossas políticas públicas não olharam nesse lado, né? Para que todo mundo tenha mais acesso a essas políticas no desenvolvimento dessas novas tecnologias. Muito bem, vamos lá falar aqui. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor? Não necessariamente, tá? Essa afirmação está incorreta. Posso colocar aqui falso, aqui do lado aqui, ó, falso. Ok? A cobertura de vidro tem como função reter melhor calor de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa? Verdadeiro, eu acabei de explicar isso, né? A placa utilizada e escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com a maior eficiência? Verdadeiro. Então, são tópicos que eu acabei de discutir, né? Dar uma introdução, uma contextualização ali para vocês lá em cima. Então, né, o que a gente observa aqui? Que a primeira opção é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira, né? Então, qual alternativa seria correta aqui, né? Com certeza seria correta a letra E de escola, tá? Então tá aí, gente, a correção da semana 3, né? Uma questão muito interessante, né? Essas questões, né? Principalmente a questão 5, né? Que ela é contextualizada, aplicando, né? Utilizando uma aplicabilidade, né? No nosso dia a dia, né? Que é muito útil, né? Que é o desenvolvimento aí de tecnologias, né? Sustentáveis, né? No nosso mundo. Então, gente, até a próxima correção. Se cuidem, um forte abraço e, por favor, gente, vou nunca pedir para vocês não, mas agora, para frente, eu vou pedir. Quem está assistindo esse vídeo, passa para outro, vamos multiplicar, ajuda aqui a divulgar esse canal aqui meu do YouTube, uma forma de estar divulgando conhecimento. Não estou ganhando nada com isso, mas eu gostaria que vocês contribuíssem, né, com a participação de vocês. Isso é muito importante. Se inscrevam e dê o like. Até mais, forte abraço.